Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes e os telespectadores que nos assistem a partir de agora, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. É tudo que nós queremos, é que você venha conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus. E é o desejo do Senhor Jesus, né? Que todos venham conhecer a palavra. A gente vê Paulo escrevendo aos Romanos sobre isso, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Aí ele diz, mas como vai invocar em quem não creram? Mas como crerão se não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então ele vai dizendo isso aí. Em Romanos capítulo 10, né? Então veja que é assim, precisa que alguém pregue a palavra, né? E não é nenhum ser celestial que vem pregar a palavra. Então por isso que a Bíblia ela é escrita por homem, né? Homem cheio do Espírito. O autor é o Espírito Santo e quem escreveu foi os homens. E outra coisa que a gente tem que entender é que esse Deus, esse Espírito, ele usa homem. O Espírito Santo usa os homens para interpretar a Bíblia, né? Para extrair da Bíblia a revelação, né? Daquilo que Deus quer fazer, né? Então, o inimigo tem os seus projetos, né, tem as suas armadilhas contra o homem, para que mantenha ele enganado. Manter o homem nas trevas significa sem entendimento. Então ele faz de tudo para que o homem não enxergue, o homem não compreenda o que é Deus, como buscar Deus. Então veja que ele tira o entendimento do homem, ou seja, ocupa o homem, a mente do homem com alguma coisa terrena, carnal, física, para que o homem não veja o céu, não consiga ver o que é espiritual, né? E principalmente da parte do Senhor, do Espírito de Deus. Então, a gente precisa entender isso aí, que o inimigo, ele usa o homem também, né, e Deus também. Aí você vai estar no meio disso aí. Aí a Bíblia nos dá a instrução, é o que tem, o que está na Bíblia, a instrução, é o manual, é a bússola, né, para nós entender o caminho do Senhor, a direção, o que devemos fazer. Então é exatamente isso aí que a gente prega, e é homem pregando para os outros homens. Tanto escreveu a Bíblia, Deus não permitiu que nenhum anjo escrevesse o menos uma palavra aqui. Tem coisas aqui, recado, vamos dizer assim, palavras de anjo que foi dita, mas disse para o homem fazer. Então tem aqui os testemunhos de anjo que veio, falou com os homens, e os homens escreveram aqui na Bíblia dizendo que o anjo falou. Mas não tem nada dizendo, ó, isso aqui é um anjo, isso aqui foi o anjo que escreveu. Não tem. Então, da mesma forma, não tem assim uma pregação de um anjo, querendo te convencer você a conhecer Jesus, você aceitar Jesus como Salvador. Não tem nenhuma palavra dessa aqui. Então, os anjos, ele trabalha a favor dos servos do Senhor. Os demônios caídos trabalham contra os anjos, né, combatendo ali, mas para condenar nós. De alguma forma, a gente não vem a enxergar esse caminho. E todo aquele que se entrega ao Senhor, os anjos, trabalham por nós. Isso aí é claro, está na Bíblia, isso aí. É bem claro que você vê até no Salmo 91, tem isso aí.
né, onde o próprio Satanás usou essa palavra para Jesus, né? No Salmo 91, versículo 11 e 12, fala a respeito do acamparei meus anjos ao teu redor, para que não tropece o teu pé em pedra, né? Te ajude em tudo, te guarde. Então, foi esses versículos que o diabo usou tentando Jesus. Mas existe a forma de você ser defendido, né? Foi isso que Jesus questionou com o diabo, né? Ele disse que estava escrito isso aí, mas Jesus disse, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, você se aproveitar disso aí, né, do que está escrito, uma proteção de Deus para te defender, e você se aproveitar disso aí humanamente, né, para tirar proveito humano. Não pode. Então isso é espiritual. Os anjos estão para trabalhar na tua vida pela tua alma, pelo teu espírito, é espiritual. Aí as outras coisas é acrescentada, tranquilo, né? Você garantindo a vida eterna, garantindo a salvação da tua alma, pode ficar certo que tudo que acontecer na tua vida é para o bem, né? Tudo que acontecer na tua vida é produtivo, é eterno, é para salvação. Então, aí Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo exatamente isso aí. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, pela sua palavra, pela Bíblia. Chamado significa dei ouvido, eu quero fazer. Então é exatamente isso aqui que a gente tem que compreender, né? Entender, se interessar, buscar, aprender. Então, aqui em Hebreus capítulo 3, e o versículo 1, diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então veja aqui, isso aqui, é importante esse negócio aqui. Até esses dias eu preguei sobre isso aqui, porque ele está chamando a sua atenção, a atenção daquele que tem vocação celestial. Então ele está dizendo, chamando a atenção pelo que, irmãos santos, que são os crentes, que acreditam no Senhor, que querem ser verdadeiramente salvos, participando da vocação celestial. Então, quando eu estou com essa vocação, é a mesma coisa de você ter vocação de ser um piloto de avião, vocação de ser um médico, né? Tem vocação de ser um carpinteiro, né? Um marceneiro, né? Porque às vezes a gente fala só em profissão zona, hoje é assim, né? Dificilmente uma pessoa diz, eu quero mesmo trabalhar de pedreiro. Você quase não vê as pessoas com essa vocação mais. Mas não é excelente? Trabalho é trabalho. Jesus era um carpinteiro, né? Então entenda, você que tem essa vocação celestial de ser um ser celeste um dia, de morar com o Senhor Jesus um dia. Então, ele chama a atenção, você que tem essa vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Da nossa. Ele se inclui aqui no meio dessa vocação, né? Então você tem que ter essa confissão, né? Considerar Jesus sumo sacerdote, né? Da nossa confissão. Então, por que ele fala assim? Porque também no Velho Testamento as pessoas
que queria servir a Deus, ele tinha que procurar conhecer a lei de Moisés, né? Porque pela lei se salvaria. Então, aí ele acreditava naquilo lá, pelo sumo sacerdote, ou pelo sacerdote, chegava ao sumo sacerdote, né? De maneira que ele consideravam isso e confessavam isso, né? De levar ali os animais para fazer um sacrifício, entregava ao sacerdote, o sacerdote fazia todo aquele trabalho, aquele ritual que estava escrito na lei, e assim, com aquele sacrifício, ele cobria os seus pecados, ou seja, Deus aprovava aquilo lá, o Salvador ainda viria, que seria o Cristo, que é do que estamos falando aqui, porque aqui foi escrito depois de Cristo. Mas antes de Cristo, vai vir um Salvador, quem fizer conforme a lei se salva. Então aqui ele, como é uma carta aos hebreus, aos judeus, vamos dizer assim, ele estava dando a instrução. Agora nós temos que considerar Jesus Cristo, não é outros sumo sacerdote, o sacerdote para você levar lá o carneirinho, né? Para que eles ofereçam lá, fazer aquele ritual. Não precisa mais, porque Jesus já morreu por nós. Então eu tenho que considerar esse aí, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a partir de agora, nós vamos considerar Jesus, não um carneiro mesmo. Então é por isso que ele diz, né? Quem quiser ter essa vocação, quem tem essa vontade de se salvar, considerai a Jesus Cristo, né? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa vocação, ou seja, da nossa confissão, daquilo que eu confesso, daquilo que eu acredito. Confissão é exatamente você confessar uma crença, né? Você acredita naquilo lá e confessa. Então é isso que ele está dizendo aqui e falando para a gente fazer essas considerações. Da mesma forma, aqui no capítulo 2 sempre eu falo aqui, no capítulo 2, versículo 1 também, onde diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência para aquilo, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Então nós temos que considerar isso aqui, atentar para aquilo que a gente já ouviu a respeito desse sumo sacerdote, desse apóstolo e sumo sacerdote que é Jesus Cristo, considerando isso aqui, né? Para em tempo algum a gente se esquecer disso aqui. Nós não podemos esquecer. Sabe aquela coisa de, vou voltar a dizer, qualquer profissão que você for aprender, você não pode esquecer. Então você vai adquirindo mais profissionalismo, né? Mais habilidade nessa profissão, pelo certo. Então você não vai desaprender, você vai aprender. Você não vai fazer um desserviço, o contrário. Não, você vai trabalhar, fazer um bom serviço. Então você vai tendo experiência. Sabe aquela coisa, sempre as pessoas exigem de um funcionário, quando vai fichar pessoas, eu exijo aí experiência de trabalho de tantos anos, já por isso. Porque o certo, pela lógica da coisa, é você com mais experiência, mais tempo de trabalho naquela profissão, você trabalha melhor. Que é a lógica, né? Então não tem só uma teoria, mas uma experiência profissional, prática, né, no assunto, né? Então, do mesmo jeito, nós entendemos que é para ser assim, né? E o próprio Deus exige que seja dessa forma,
de quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então o próprio Jesus, ele diz que aquele que não sabe o que o seu Senhor quer e faz coisas dignas de açoite, com muitos açoites será açoitado. Ou seja, ele erra, então ele merece mais castigo do que quem não sabe. É isso que ele diz. Agora, aquele que não sabe e faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites, será castigado ou açoitado. Então veja que quanto mais você sabe, se você tem mais experiência, as pessoas mesmo vão escarnecer de você. Poxa, se fulano tem tantos anos que trabalha de carpinteiro e coloca uma coisa fora do prumo desse jeito aí, faz a coisa errada, então fica provado que você é ceboso, que você é irresponsável, né? Que você não aprende porque não quer, você não desenvolve, não melhora o profissionalismo, né? Da mesma forma, é a exigência da parte do Senhor. Enquanto você não sabe, é uma coisa. Quando você sabe e não faz, você se nega a melhorar. Então, é necessário que a gente venha ser cada dia mais zeloso, né? Não é diferente o que Jesus fala, o que Jesus exige, né? Então veja aqui o que Jesus fala aqui em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11, né? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então significa que você, quanto mais você sabe, mais é exigido, né, de você. Que você seja mais profissional, mais... Então, da mesma forma é aqui, se você é santo, você é uma pessoa justa que anda fazendo justiça dentro da palavra de Deus, pois seja mais justo ainda. Não tem limite para isso, está bom de justiça, não. Seja mais justo. Se é santo, seja mais santo. O que é isso? Se você está separado do pecado, se separe mais ainda. Então aqui essa exigência, né, do Senhor. Então aqui no versículo 3, no capítulo 3 de Hebreus, né, foi lido aqui o primeiro, né, versículo primeiro, né, da gente considerar apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, daquilo que você confessou, então você tem que afirmar isso aí. Para onde você for, você afirmar que, confirmar que Jesus é o teu apóstolo, teu sumo sacerdote, é a tua própria, a tua defesa, né? A tua rocha inabalável, é o teu Salvador. Então, aí ele diz para a gente manter esse zelo. Aqui no versículo 2 ele diz, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés, em toda a sua casa. Então, irmão, a gente precisa ser fiel com aquele que constituiu, né? Aquele que nos consagrou, né? Quando a gente vê aqui essa mesma carta, capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 e o 20, olha o que diz aqui. Tendo, pois, irmãos,
a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que é isso aí? Em vez de eu entrar no santuário com alguma coisa que não é o sangue de Jesus, que não é essa crença naquele sangue que foi derramado por mim, eu entender isso, compreender que esse sangue está disponível para salvar, para remir os meus pecados. Então eu obedecer às suas instruções, à sua palavra, e eu ser beneficiado por esse sangue, salvo, que é exatamente o que eu acabei de falar no passado, era o sangue do carneiro, ou de um boi e tal, que entrava no santuário. O sacerdote, a gente dava o carneirinho lá, ele matava, tirava o sangue e entrava no santuário. Hoje não, tem que ter a ousadia. Ousadia significa o quê? Um interesse, um esforço, né? De eu me esforçar no sentido de eu acreditar nisso, nas palavras do Senhor, e eu me despojar, eu me despir do velho homem, me vestir no novo, no sentido de eu renunciar àquilo que Deus exige de mim. A palavra exige que eu renuncie essas coisas que eu não entendia, que é pecado, e eu entendo que é pecado agora, e com isso eu tenho a ousadia de me lavar com o sangue do Senhor. Entrar no santuário, ser santo, separado. Então ele está dizendo, tendo, pois, irmãos, a ousadia, né, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é qualquer outra coisa, não. Mas somente o sangue de Jesus pode salvar, pode remir os pecados, pode purificar, pode pagar a tua conta, né, que você deve, já como diz o apóstolo Paulo, aos Romanos, ele diz, a lei é espiritual. Sabemos, ele diz, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então entenda aí, nós sabemos que a lei é espiritual, né? Mas aí eu vou aprender por essa lei, para mim me salvar. Mas eu sou carnal, sou vendido. Mas quem foi que me vendeu? Foi Adão. Então Adão, eu vim de Adão já escravo do pecado, né? E eu tenho que sair dessa escravidão. Quem comete pecado é servo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Então é o Filho que o sangue de Jesus nos liberta. Aí ele diz, tendo pois aí, ó, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O versículo 20, olha o que ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou. Então eu preciso considerar esse que me consagrou, né? Novo é outro caminho, não é o que eu estou, os meus caminhos, os meus pensamentos, não, é o de Jesus, é outro caminho, novo e vivo, porque dá vida eterna. É novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então tem o sangue e tem a carne de Jesus. O sangue você entra no santuário e a carne te revela, você vê. Através do véu, tira-se o véu que ofusca aquilo, o céu, ofusca os mistérios do céu. Então esse véu se rasgou no templo lá, na época de Jesus, quando ele morreu, e ele é o véu. Quando eu acredito nele, é revelado a mim. Através do Espírito Santo de Deus, eu consigo enxergar o céu, compreender o reino. Então é isso aqui que eu entro no santuário, mas falta enxergar lá dentro. Então ali o tabernáculo na época, né, no Velho Testamento, que era assim que funcionava com os carneirinhos lá, e o sumo sacerdote da tribo de Levi,
que levava o sangue, entrava no lugar santo. Ali está o pão da propiciação, estava o candelabro e o altar do incenso. Então veja aqui, o que é isso? E aqui nessa carta aqui explica direitinho, essa mudança, que tudo isso fechou em Jesus. Quando a gente vê o candelabro, os 7 Espíritos de Deus é as lâmpadas que clareia o pão da propiciação. O que é pão? Palavra de Deus. Bíblia. O Espírito revela, alumeia a palavra. Você vê se tiver luz. Se não tiver luz, você não consegue ver nada. Pode estar escrito uma Bíblia, seja o que for lá, uma placa, ou está no escuro, você não consegue ver, mas quando clareia, você vê. Então o pão, que é o pão da vida, a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então quando você come esse pão, você só enxerga o pão, o alimento espiritual, se você tiver luz. Então ali você come o pão, porque a luz está clareando, os 7 Espíritos de Deus, o candelabro, a luz que clareia, ficava clara ali, aceso sempre, aquela luz lá ali no tabernáculo. Então, depois de você abastecido, comeu a palavra, comeu o pão, aí você chegava no altar do incenso. O que é altar do incenso? É você fazer exatamente a vontade de Deus. O que você produzir, buscando em Deus, você comeu o pão, que é o pão do céu, a luz do Espírito, você está abastecido desse pão com a luz, que claro, para ver o pão tinha que ter a luz, comeu, está abastecido. Então você chegando no altar, você tem o que oferecer a Deus. Buscando no próprio Deus, você foi abastecido dele. Você está cheio de Deus. Então é exatamente isso aqui. Chega no altar do incenso, que ficava do lado, no pé do véu, que era para passar para o lugar santíssimo, tinha o véu. Então você consegue atravessar, conseguia, porque você vai cheirar, né, um incenso suave. Que aí João viu esse incenso, que tinha mesmo lá no tabernáculo, um incenso que era feito, e eles faziam um incensário lá que era para chegar nas narinas do Senhor. Então, mas o que é no Novo Testamento? A oração dos santos. Aquela sinceridade que você tem e a maneira de falar, porque o Espírito ajuda nas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Romanos 8, 26. Então veja que eu não tenho o que oferecer de mim mesmo, mas quando eu busco em Deus, o Espírito me diz, é assim. Paulo fala que nós exalamos o cheiro suave do Senhor. Então quando o apóstolo João viu em Apocalipse esse incenso, os 24 anciões com os incensários ao redor do Senhor, ele diz, esses incensários exalavam, né, esse incenso, as orações dos santos. Então é diferente, não é mais um incensário tirado ali de uma resina, de um pau, de uma coisa que era feito, né? Mas sim a oração. Então uma coisa totalmente produzida, não é por você, mas você buscou o material e você produziu no teu interior, na tua alma, esse incenso que você exala o cheiro suave do Senhor, que chega às narinas do Senhor, como agradável, de maneira que chegando lá ele te abastece com glória, ou seja, com justiça, com defesa, como eu acabei de falar, que os anjos, eles lutam por você, lutam por nós. É uma guerra no mundo espiritual. Então veja aí
que eu tenho que entrar aí, né, no santuário, aí pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne, eu consigo enxergar. Quando eu consigo entrar nesse santuário, aí eu consigo ver os pães, eu como o pão, eu consigo exalar o cheiro suave do Senhor. Aí eu entro no santo dos santos, na presença de Deus. Porque eu estou com Jesus em mim, que é a palavra. Aí eu consigo, Jesus rasgou, Jesus é o véu, a carne dele rasgou-se para mim ver Deus. Então eu entro na presença do Senhor. Então eu consigo agradar ao Senhor. Agradar no sentido, não é porque ele é ruim, não é isso não. É no sentido de ele liberar vida para mim. É isso aí. Sabe aquela coisa que Jesus foi chamado ali para orar pela a filha de Lázaro, de Jairo, né? Ela tinha morrido, ele foi orar para ela ressuscitar, e no caminho aquela mulher do fluxo de sangue, né? Fluxo de sangue, tinha uma doença ali, há 12 anos ela já tinha aquela doença e já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e não conseguia estancar o sangue. E ela pensou consigo mesmo, vendo Jesus passar, uma multidão ao seu lado, disse: eu tão somente conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela colocou isso como propósito. E ela conseguiu tocar em Jesus, nas vestes de Jesus. Jesus parou e disse para os que estavam ao redor dele, disse: alguém me tocou. Então até ficaram murmurando, falando: mas como é que o senhor diz que alguém te tocou se a multidão te espreme? Ou seja, todo mundo estava tocando nele ali, mas não querendo esse poder dele, a vida que está nele. Aí é que está. Então é nesse sentido espiritual aí. Jesus disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, de mim saiu vida, saiu salvação, saiu remissão de pecado, saiu poder. É isso aí. Então isso é que é quando eu consigo chegar nesse altar do incenso e exalar esse incenso que de alguma forma a vida entra em mim, né? Esse poder de Deus, né, que nós precisamos para sobreviver. Então, para sobreviver eternamente, né? Claro. E aqui também que as coisas sejam acrescentadas, claro. Então veja, sempre a gente está falando, Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo. Então ali, quem sabe, aquele povo que estava ao redor de Jesus ali, ao lado dele, andando com ele, tocava nele, pegava na mão dele, ele botava a mão em cabeça de gente e tudo. Mas ninguém, eles estavam conformados com o mundo, eles estavam querendo ali alguma coisa, sei lá, para ver, com curiosidade, ou de alguma forma assim. Mas não foi com aquele propósito, com aquela fé que aquela mulher foi. Então a mulher, ela foi buscar uma coisa totalmente divina, uma cura mesmo, né? Tanto que ele disse: não, aqui só quem tocou foi ela, né? Então de mim saiu poder. Alguém precisou de mim aqui, alguém clamou pelo meu nome, pelo meu poder. É isso aí. Então é isso que é a diferença desse novo e vivo caminho que ele nos consagrou, né? Então eu preciso acreditar, sempre acreditar nisso aqui. Aí ele diz aqui no versículo 21, nós estamos em Hebreus 10, né? Eu quero aqui voltar lá em Romanos, antes de ler aqui. Não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim saber essa vontade de Deus, para mim experimentar, eu tenho que chegar lá. Né? Eu tenho que ter essa transformação de entendimento, para mim entender a maneira certa, que essa carta aos Hebreus é exatamente eles mudar de entendimento. Entendia pela lei de Moisés, mas não é mais pela lei. Seria por isso aqui, pelo sangue de Jesus, não era mais no sangue dos carneiros. Não era mais no tabernáculo lá, entregar para o sacerdote se virar lá para dentro. Não, eu tenho agora que acreditar que Jesus morreu por mim, eu tenho que acreditar nas suas palavras, e essas palavras ser a favor de mim. Eu, através dessas palavras, eu consegui entrar ver a face do Senhor, no sentido espiritual, no sentido de crer. Acreditar que existe uma vida, que eu posso chegar nela lá, que está em Deus, está no Senhor Jesus. Então é isso aí então essa transformação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso fazer a vontade de Deus, mas como é que faz? Se eu não vejo Deus para me conversar com Ele pessoalmente, então está aqui sua palavra, dizendo, é assim que tu tem eu. Dessa forma aqui tu chega na minha presença, dessa forma aqui tu me agrada, dessa forma aqui tu vai exalar o cheiro de Jesus, o cheiro suave, e eu vou me sentir bem. Ou seja, dessa forma aqui eu libero para ti vida. É isso aí. Dessa forma aqui tu se chega a mim, na minha santidade, tu se aproxima da minha santidade. É isso aí. Então entenda aí que é dessa forma, não tem outro jeito, irmão. Aí eu vou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Porque a vontade dele qual é? Me salvar. Não é ele se salvar, ou ele ficar maior. Não, ser santo, ele já é. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso aí. Então é para fazer a vontade dele, né? Do jeito que é feita no céu. Vê se os anjos obedecem a Deus. Aqueles que desobedeceram, ele jogou para fora, que é os demônios e o diabo. Não faz, né? Tem que fazer a vontade. Assim como está lá no céu, a vontade dele tem que ser aqui na terra. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para que eu tenha vida. Nós termos vida. Porque a vida está nele. Se você não procura nele, não vai ter. Então é isso aqui. Então voltando aqui, né, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, um grande, que ele é maior do que qualquer um. Não existe ninguém que chegue perto de Jesus. Ele é o grande, ele é o maior de todos. Né? Tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, que é os demônios. Ninguém pode com o Senhor Jesus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então e tendo um grande sacerdote. Então eu preciso, se as pessoas no Velho Testamento acreditavam nos sacerdotes, trazia lá de longe os carneirinhos, entregava lá para cumprir uma lei que estava num papel escrito lá de Moisés, para fazer daquele jeito que vinha um Salvador. Aí agora veio o Salvador, morreu na cruz, deu sangue e a carne por nós. Então não precisa mais ir buscar o carneirinho. Então é isso, o sacerdote é ele. Eu não preciso estar, né? Então, o que é isso? Mas ele estabelece os pastores para nos conduzir, para nos ensinar. E nós precisamos considerar essas pessoas como um homem de Deus que nos ensina, passa para nós o entendimento, né? Para nós congregarmos. Aqui vai falar, vamos ler aqui,
vai dar tempo aqui, a gente lê até chegar aonde fala da congregação. Então veja aqui, esse versículo 21, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que não é um sacerdote terreno pecador, mas é Jesus, né? Então, aí o versículo 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa é palavra, irmão. É um corpo lavado, como diz o apóstolo Paulo, que seja santificado todo espírito, alma e corpo, né? Para guardar e conservar irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então é aqui exatamente isso aqui. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Nós precisamos chegar ao Senhor, cultuar o Senhor, confessar, continuar confessando essa fé, com essa vocação celestial, a vocação de ser um anjo do Senhor, né? E aí cheguemos com verdadeiro coração. Não pode ser enganando, tapeando, não vai funcionar. E inteira certeza de fé. Então, com a certeza de que isso vai acontecer, né? Então, veja aqui, certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência, né? Então, não tem que ter uma consciência mal, uma consciência que traga dúvida, que traga aí uma inconstância, né? No sentido de hoje é, amanhã não é. Então, um coração que é uma mente estabilizada, estabelecer os pensamentos, a intenção, não é isso aqui, dê o que der. Então, Paulo ele fala aos Tessalonicenses, fala aos Efésios também, sobre o capacete da salvação, que é exatamente essa estabilidade, né? De você estabelecer a vocação da salvação, né? Você tem uma certeza de salvação. Então, o capacete da salvação, o que é capacete? Proteção, de proteger essa vocação. Está protegida dentro desse capacete. Então, não permite que entre heresia, que entre algum conselho que venha desfazer isso aí, que já está colocado. Então, temos que, aí ele diz lá no 2, né, em tempo algum a gente venha se esquecer, né? Exatamente. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Então, ouvir e está seguro, fica guardado. Então, não posso ficar oscilante ali. Então, é esse coração purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Então, exatamente, a água limpa só é limpa mesmo a palavra de Deus. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é isso aí que, sem dúvida alguma, a palavra ela limpa tanto o espírito, alma e corpo, né, do homem, né? Então é isso aqui. Aí ele diz no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Exatamente. Então preciso retenhamos, gravamos, guardamos. Jesus sempre usa essa palavra.
Aquele que guardar a minha palavra. É exatamente você reter, você guardar, você gravar. Né? E você proteger. Não permitir que saia mais. Né? Então é isso aí. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Que nós estamos esperando. A esperança não é aquilo que se vê, mas aquilo que se espera, diz o apóstolo Paulo aos romanos. Mas é real. É aquilo que nós estamos esperando, como é que nós estamos vendo? Estamos esperando ainda. Então, esperando a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não vem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai muita morada, se não fosse assim eu teria dito, vou vos preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Né? Então, João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, fala isso aí. Então, a promessa está aí. Não vos deixarei órfão. Ah, seguro. Eu venho buscar vocês. Então, está aqui. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Versículo 24. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimularmos, bora estimular uns aos outros aqui. Nós precisamos, ei rapaz, bora lá, bora fazer o que é certo, bora trabalhar, vamos congregar, vamos cultuar o Senhor. Aí chega aqui no versículo que eu falei agora há pouco. Estimular dessa forma aqui. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação. Nós não podemos, não tem pastor não, comigo aqui é eu que mando em mim, é eu com Jesus. Não existe isso, irmão. Todo canto tem que ter líder. Tem como. Então tem que ter. E Deus dá o cajado mesmo. Assim como deu para Moisés, você vê, eu fui lido aí sobre Moisés. Ele foi fiel sobre toda a sua casa. O que Deus disse para ele fazer, ele fez e ordenou para os outros. Quem desobedeceu ele, se arrebentou. Então aqui também. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima, vai se aproximando aquele dia. É isso aí. Então, quanto mais está chegando perto, mais nós precisamos nos estimular aqui, exortar, né? Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Olha como está próximo, né? Que a vida nossa é bem curtinha. Então é isso aí, que Deus abençoe. Fique aí com essa palavra e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui falando da sua palavra, nesse rádio, nessa TV. Deus abençoe, né? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor, pregando a Tua palavra, dizendo que nós precisamos estimular uns aos outros, nós precisamos manter essa confissão, essa confiança, confiar no Senhor, aprender isso, saber que somente o Senhor tem o poder de salvação. Pai, abençoa a cada um que ouviu essa palavra. Meu Deus, ajuda eles, meu Senhor, fortalecendo a fé, dando confiança, meu Deus, a alegria e o prazer em te servir, Pai. O que está enfermo, que seja curado para a glória do teu santo nome. Abençoa em tudo e em tudo, meu Senhor. Nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.